Oi pessoal, bem-vindos ao onboarding da Plug. Esse vídeo vai cobrir um pouquinho de tudo que a gente passa no onboarding ao vivo, né? Vou começar primeiro me apresentando. Eu sou o Flávio, sou o líder do time de suporte. Eu estou aqui na Plug desde 2022 e, dentre outras coisas, eu fico responsável pelo processo de onboarding dos novos clientes, né? Então, qual que é a ideia aqui um pouco desse vídeo? É fazer essa apresentação, apresentar nosso dashboard no detalhe, apresentar nossa API, as principais chamadas que a gente tem nessa API. Durante esse processo eu vou comentando as boas práticas do que a gente recomenda que seja feito e também vou apresentar para vocês o fluxograma de integração, que nada mais é que uma maneira bem visual da gente ver todo o nosso processo de integração. Então vamos lá? Bom pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho da nossa dashboard, tá? A gente vai passar por tudo aqui da dashboard, então eu vou começar primeiro apontando aqui para o canto superior esquerdo, que tem o time que vocês estão acessando. Então muitas vezes algumas pessoas podem ter mais de um time, então é importante ver qual time que está em produção, que está com acesso full. E aqui a gente vai ter os dois ambientes, o de produção e o ambiente de desenvolvimento, né? Então, para a parte de testes, a gente recomenda desenvolvimento e produção para o que vocês forem rodar com os clientes, né? Então, só é importante estar atento aqui nesses dois, né? Então, na primeira parte aqui no menu lateral, a gente vai passar de um por um também. Então, aqui na visão geral, a gente vai ter, enfim, alguns filtros aqui, né? Filtros de data, tipo de erro, dos tipos de conectores, né? E aqui a gente vai ver primeiro na aba de crescimento, né, os itens são criados, né, e não traz aqui nenhuma informação sobre os itens que são apagados, né, são os itens que são criados. Então, dia a dia a gente vê quantas conexões que tiveram, quais tiveram sucesso, quais erros foram vistos, né, para a gente ter uma ideia de dia a dia como é que estão as novas conexões que são criadas, né. Enfim, aqui a gente consegue ver outras visualizações também sobre essa taxa de sucesso das conexões de maneira geral, né. A gente traz aqui a taxa de sucesso, basicamente a porcentagem de itens que foram criados com sucesso, e a de serviço da plug é quando a gente remove os erros de autenticação, que são erros pelo lado do usuário, né. Então, basicamente, essas taxas que a gente traz aqui. A parte de syncer, de sincronização, vai trazer já uma relação referente aos itens que estão ativos, né? Então são aqueles itens que estão sendo atualizados dia a dia para vocês entenderem como que está a sincronização automática de maneira geral. Aqui vocês também podem escolher os conectores, né? A gente vai trazer aqui uma taxa de sucesso da sincronização, o número de itens que são atualizáveis, se tem algum item que está atrasado, que não foi atualizado, né? E aqui é a quantidade de itens ativos, né? Isso aqui é um balizador também para cobrança da plug, né? Quando a gente está falando da parte de dados. Então aí vai trazer diariamente quantas conexões foram atualizadas, quantas tiveram sucesso, quantas tiveram falha, né? Vai trazer aqui o caso das retentativas, né? Como a gente está olhando para a aplicação de desenvolvimento, né? Não vai ter muita retentativa. Mas se a gente olhar a parte em produção, né, você vê que aqui a gente tem algumas retentativas quando tem um tipo de falha, a gente faz uma retentativa naquela conexão, e aí você consegue ver diariamente se todas as conexões que você tem ativa estão sendo atualizadas corretamente, né? E aqui pode trazer uma questão de atraso na sincronização automática. Se tiver algum tipo de atraso, vocês vão ver aqui nessa parte também. Então, essa é a parte da visão geral que a gente vê aqui, né? A aba de eventos, a gente vai trazer aqui todos os eventos de webhook que são enviados, né? Então, vocês podem buscar aqui pelo item ID, né? Buscar todos os tipos de evento, em quais aplicações, né? Vocês querem ver esses eventos, né? E aí você vai trazer, a gente vai ver aqui um a um, né? Aqui quando a gente tem, por exemplo, algum evento que não foi
recebido com sucesso, ele vai estar aqui como perdido, né? Vai estar vermelhinho. Então pode indicar algum tipo de erro no recebimento ou na informação do recebimento desse webhook, né? E aí aqui vocês vão ver todos os itens. Se a gente clicar num evento, vocês podem ver aqui mais informações sobre esse evento e podem clicar em reenviar. E aí vocês vão reenviar esse evento específico, né? Outra possibilidade que a gente tem aqui na nossa dashboard é fazer o reenvio em massa. Então, vamos supor que um servidor ficou fora, né, no fim de semana e aí vocês querem receber novamente uma série de webhooks que não foi recebida, né? Então vocês vão selecionar a aplicação, a data e a hora dessa ressincronização, né? É importante estar atento que a gente tem as janelas de 2 horas, né? A gente só consegue fazer esse review em massa numa janela de 2 horas, porque a gente entende assim que, principalmente quando tem um horário específico de atualização, que vai ser uma faixa pequena, então você pode reenviar os eventos daquele dia, por exemplo, né? Selecionar o tipo de evento que você quer reenviar, né? Se é só os eventos com falhas, são todos os eventos, e fazer esse reenvio em massa aqui. Aqui é muito importante para vocês entenderem se de fato vocês estão recebendo os webhooks que vocês têm cadastrado, que vocês deviam estar recebendo. Então, agora eu vou falar um pouquinho da aba de aplicações, né? Essa aba eu diria que é muito importante, ela é crucial porque é aqui que a gente consegue ver as credenciais para utilizar nossa API, o Client ID e o Client Secret, né? Então, em desenvolvimento a gente vai ter as nossas aplicações e em produção, se não tem nenhuma, é muito importante clicar em novo e criar uma nova aplicação, né? Como vocês podem ver aqui, é possível criar mais de uma aplicação, né? Apesar de que a gente não vê, não tem um porquê claro de necessidade, né? Às vezes vai depender muito da regra de negócio, do que o cliente está se propondo a fazer, mas não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade, né? Então, primeiro eu vou mostrar um pouquinho aqui em desenvolvimento, tem algumas diferenças que eu acho importante pontuar, né? Então, em desenvolvimento, a primeira coisa é não há sincronização automática. Então, não tem atualização diária para os itens que estão ativos em desenvolvimento, né? Todas as atualizações que acontecerem aqui, elas têm que ser feitas de maneira manual, né? Outra coisa que a gente tem aqui é acesso à nossa área de demonstração, né? Então, aqui vocês podem enfim, utilizar a nossa widget para conectar alguma conta, para testar, olhar para a nossa widget e testar. Vocês vão ver aqui também todos os itens que vocês têm conectados em desenvolvimento. A gente não tem essa funcionalidade para produção, tá? Enfim, conseguem ver realmente uma página de demonstração, né? Que vocês conseguem visualizar as respostas em JSON, enfim, das contas, dos investimentos, né? Se fizer sentido, se tiver naquela conta, né? Enfim, é realmente uma área para demonstração e para teste, né? Vocês também podem conectar aqui quantas contas sandbox vocês quiserem também, né? Outra coisa que a gente tem aqui, né, é a parte de configuração das aplicações, né? Então, há a possibilidade de renovar o Client Secret, né? Então, é mais uma etapa de segurança que a gente oferece para vocês, né? Vocês podem cadastrar os webhooks direto aqui pela nossa dashboard, isso também pode ser feito via API. Enfim, podem desabilitar ou mesmo excluir essa aplicação, né? Então, e para a parte de produção, né, a maior diferença é que não tem acesso à página demo, né, a gente entende que são dados sensíveis, então se vocês estão utilizando com clientes, não tem uma visualização geral de todas as conexões, né, por hora. Então, passando um pouquinho aqui, eu vou para a parte de dados financeiros, né, depois a gente olha um pouquinho para a parte de pagamentos. Então, em dados financeiros, a gente tem aqui uma análise que é igual à visão geral, né? Mas é só para dados, né? Em breve a gente vai incluir na visão geral para os clientes que têm os dois produtos habilitados, né? Então, para quem tem os dois produtos, vai ter a possibilidade de ver essas duas análises, né? Para os dois produtos, mas a parte de dados vai estar aqui e de pagamentos vai estar na seção seguinte, né? A gente consegue ver aqui as execuções de um item, tá?
Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos pegar um item aqui da página demo mesmo. Vou pegar, por exemplo, esse item aqui do Nubank, né? Vou pegar aqui o item ID, né? Eu posso copiar por aqui, ou a gente pode copiar por aqui também o item. Então, vou pegar esse item só para a gente olhar um pouquinho na parte de execuções, né? Então, a gente consegue olhar, por exemplo, alguns dados sobre esse item de criação, dados de criação, a de atualização, todas as execuções ou atualizações que tiveram e o status dessas atualizações e execuções. É simplesmente uma área para vocês conferirem mesmo como é que está aquele item ID. E outra parte que é muito importante, principalmente, né, para quem vai utilizar a nossa widget, é a parte de customização. Então aqui é onde vocês conseguem deixar a nossa widget com a cara de vocês, né? Então vocês podem fazer as alterações, né, que quiserem aqui. Então mudar o nome da empresa, mudar o logo da empresa, a cor do botão, né? Aqui tem algumas possibilidades de customização para essa widget ficar mais com a cara de vocês. É sempre importante salvar todas as alterações que foram feitas, né? Aqui em conectores também eu diria que é a parte mais importante, que é definir quais são as instituições financeiras que vocês vão deixar disponíveis para o usuário final, né? Então, assim, aqui vocês podem, enfim, selecionar todos, marcar todos os Open Finance, todos são conectores diretos, mas aqui vocês vão ver por seção, né? Então, aqui de pessoa física, todos os conectores que tem disponíveis, os conectores direto, né? Vai ser a mesma coisa para a parte de pessoa física, para a parte das corretoras, né? Vocês vão ver quais são Open Finance, quais são os conectores direto, e aí é importante atenção aqui para ver o que vocês querem deixar selecionado, né? O que vocês vão deixar disponível para esse usuário. Vocês podem também aqui deixar a, essa seleção ativa, então que vai selecionar todos os conectores, né? E já vai adicionando os conectores de maneira automática. O que a gente não recomenda é deixar todos os conectores ativos, tanto os Open Finance quanto os conectores direto, tá? Então é muito importante, por exemplo, se vocês deixarem todos os conectores selecionados, né, o usuário final vai provavelmente ficar confuso entre qual é o conector que ele deve escolher. Então, se forem trabalhar com os conectores direto, deixar só os conectores diretos, só aquela versão do conector como direto. E se forem trabalhar com os conectores Open Finance, deixar só aquela versão do Open Finance. Essa tag de regulado para os conectores Open Finance só vai aparecer quando tiverem as duas modalidades daquela instituição selecionadas, né? Então, se tiver só Open Finance, não vai aparecer com tag de regulado nenhuma, né? Então, acho que aqui é fundamental vocês prestarem atenção em quais são os conectores que vocês deixam disponíveis, tá? E os termos e condições, se vocês quiserem alterar, vocês podem falar com a gente, beleza? Já aqui na parte de pagamentos, né, aqui vocês podem ver, por exemplo, quais são as solicitações. Por aqui vocês podem testar a nossa API, testar todas as possibilidades que tem da parte de pagamentos, né, cadastrar os recebedores, né, os clientes de vocês. Então, assim, acho que essa parte aqui ela é fundamental para quem está conhecendo o produto de pagamentos e quer testar, tem menos intimidade com a API, então a gente consegue testar tudo aqui pela nossa própria dashboard, tá? É uma facilidade também para testar, para conhecer, né? E a partir daí sim implementar do lado de vocês, né? Nessa seção de guias e recursos, acho muito importante estar atento, né? Então, aqui a gente tem um link, por exemplo, para o Journey de onboarding da plug, né? Então, esse Journey aqui, ele tem basicamente tudo que eu estou falando aqui nesse onboarding também, né? Mas de maneira escrita, né? Então, aqui a gente vai ter também alguns vídeos curtos, né? A gente tem uma série de sessões que são importantes para vocês estarem atentos. A gente traz aqui as boas práticas, que também vai fazer parte do onboard um pouquinho mais para frente, né? A gente, enfim, vai trazer os webhooks, as atualizações, o widget, né? As principais chamadas que a gente tem na API.
Então, tudo isso vai estar aqui nesses guias, né? Nesse guia do Journey de Onboarding, né? E a gente vai ter também ele para pagamentos. Aqui tem o link para as nossas perguntas frequentes, as diretrizes de suporte. Aqui a gente vai trazer todo o nosso protocolo de suporte. Né? Traz também aqui as questões de SLA. Enfim, a gente também vai cobrir isso aqui um pouquinho mais para frente. Né? E aqui também a possibilidade de vocês entrarem no Slack, que é o nosso principal canal de comunicação. Né? É bem importante também a gente estar aqui, olhar para a nossa documentação. Então aqui a gente tem alguns links que já direcionam para a nossa documentação, né? Nossa página principal de documentação. Então aqui a gente vai encontrar todas as possibilidades aqui da nossa documentação, né? Ela vai estar aqui. Então também vale a pena assim dar uma olhadinha nela, né? Nas SDKs, né? Outro ponto que também tem aqui em alguns pontos do dashboard é a status page, que vai trazer aqui quais são os incidentes que a gente tem detectado e que estão em tratamento, né? Quando a gente está falando de Open Finance, são principalmente esses incidentes em que a gente detecta e escala para a instituição e espera uma ação corretiva deles, né? Quando são incidentes do nosso lado, que são dos conectores diretos, a gente também vai atualizar aqui, ou qualquer tipo de manutenção que seja que precisa ser feito na API, a gente também notifica aqui, né? A gente tem também a página de changelog, que vai trazer as mudanças daquele mês, né? Enfim, é um pouquinho do que a gente tem aqui nessa parte dos guias, né? Então, ele vai direcionar vocês para o que vocês precisarem aqui na plug, né? A parte de configurações tem alguns pontos que são bem importantes, né? Então, por aqui vocês podem convidar novos colaboradores. Então, enfim, mudar o nome do time, o avatar de vocês, né? E acho que é importante aqui, principalmente, colocar no time todo mundo que está envolvido nessa operação, né? Seja de pessoal de suporte, às vezes de produto, enfim, que consiga ter acesso, principalmente essas visualizações que a gente tem aqui do nosso lado, né? Tem a parte de faturamento, que vai trazer sempre as informações referente ao último mês, não é o mês atual. O mês atual vocês podem acompanhar pela visão geral, vai trazer aqui alguns detalhes, né? E o due diligence, são as informações obrigatórias para o compliance aqui, né? Então, vocês são obrigados a preencher eles ali para a produção. Quer dizer, ele não é impeditivo, né? Mas a gente recomenda que seja preenchido e pode ser preenchido depois, né? Então, aqui vocês podem ver a informação, só finalizando, o perfil, os times que vocês participam, né? De novo, direcionamento para nosso status page, né? Para o nosso changelog, que a gente já viu aqui também, né? Tô só abrindo abas, deixa eu encerrar elas. Enfim, que são o que está ali na nossa parte de guias também. Então, esse aqui é um overall, aqui, uma visão geral, né? Um overview da nossa dashboard. E se tiverem alguma dúvida, como sempre, podem. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui um pouquinho da nossa API. Vou mostrar as principais chamadas, os principais requests que a gente tem aqui na API. E vou seguir a ordem aqui do nosso menu, né? Não vou passar por todos, mas vou apontar para os principais, tá? A primeira chamada tem que ser a de autenticação, né? Então, a gente com o Client ID e o Client Secret, a gente vai gerar a nossa API Key, né? O Client ID e o Client Secret a gente pega aqui na nossa dashboard, né? Na aba de aplicações. Então você vai copiar essas credenciais, enfim, para fazer essa chamada aqui, elas são fundamentais, né? E aí a gente gera aqui a nossa API Key. Então, a outra chamada que eu sempre gosto de chamar a atenção aqui é o Connect Token, né? Eu acabei não mencionando, mais a API que ela tem uma duração de 2 horas, ela expira a cada 2 horas, né? Já o Connect Token ele tem duração de 30 minutos, né? O Connect Token ele está relacionado à nossa widget, né? Então, quando a gente precisa abrir a widget, esse token ele é fundamental, né? Ele é necessário para fazer essa abertura da widget, então por isso que eu sempre gosto de chamar a atenção para essa chamada aqui. Gosto de chamar a atenção para os parâmetros opcionais, principalmente o Client User ID, que é uma maneira de vincular
essa conexão que vai ser criada, esse item ID que vai ser criado a um cliente de vocês. Então ele pode ser um código de cliente, um e-mail, CNPJ, CPF, o que fizer sentido, né? A parte dos webhooks é possível cadastrar por aqui também, mas a gente recomenda que seja cadastrado a nível global, né? É importante também trazer a URL de redirecionamento, URL de redirecionamento, desculpa, né? Então, essa é uma chamada simples que a gente faz aqui só com a própria API aqui, né? Os parâmetros opcionais que fizerem sentido, e a gente tem aqui o Access Token, né? Outra chamada que é muito importante é a de listagem de conectores, né? Para quem vai utilizar a nossa widget, vai conseguir listar os conectores direto pelo nosso dashboard. Quem não vai utilizar a nossa widget precisa listar por aqui, né? Também é uma chamada simples, com uma série de parâmetros ou possibilidades de filtro aqui para vocês conseguirem selecionar se querem listar só os conectores que são Open Finance, só os que são pessoa física, jurídica ou só as corretoras, enfim, tem alguns filtros aqui, né, que a gente pode aplicar. E aí na listagem vocês vão ver todos os conectores, né, as instituições financeiras disponíveis. Vai trazer aqui algumas informações sobre essa instituição, ID, nome, enfim, o ID da plug, que ele é importante para fazer a chamada de criação de item, caso não esteja utilizando a widget. Né? Vai trazer aqui os parâmetros necessários para criar esse item também, que seria importante para quem não está utilizando a widget. No caso de Open Finance, somente CPF ou CPF CNPJ nos casos dos bancos de pessoa jurídica. Já os conectores direto vai variar bastante as credenciais necessárias para cadastrar, mas oscila ali entre agência, conta, senha ou usuário e senha, enfim, vai orbitar um pouquinho entre essas possibilidades, né? A gente também tem aqui uma chamada que é bem importante, que é a de criação dos webhooks, que de novo pode ser feito via dashboard ou pode ser feito aqui direto pela nossa API, né? E é aqui que vocês conseguem configurar um header para esse webhook, tá? Então, enfim, precisa passar o URL de vocês, tem que ser HTTPS, né? Importante lembrar disso, né? Enfim, e aqui vocês conseguem também listar os webhooks, né? Deletar os webhooks, enfim. E aí agora a gente vai um pouquinho já para a parte específica que é a dos itens, né? Então, aqui na parte de itens, para quem não vai utilizar o widget, precisa sim estar atento à chamada de criação de item, né? Então, aqui vocês vão ver, por exemplo, como criar um item, né? Essa chamada post. Enfim, aqui vocês, ali no endpoint de connectors que a gente viu, vocês conseguem ver as credenciais que são necessárias. E aí vocês conseguem compor os parâmetros necessários para fazer essa chamada de criação de item, né? Então a gente sempre vai precisar aqui do ID do conector, né? A gente deixar dois, um ID de um conector sandbox, né? E aí a gente vai colocar as credenciais que forem necessárias, né? Então, aí aqui vocês vão acrescentar, por exemplo, agência, conta e senha, ou usuário, né? E senha, né? Então, aí aqui a gente também vai precisar, né? Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Como se fosse um conector direto, né? Então aqui, de novo, podem cadastrar o webhook, mas não é necessário. Né? Para quem não está utilizando nosso widget, aqui é o momento de colocar o Client User ID e identificar, vincular esse item que vai ser criado. Aqui vocês podem também selecionar quais são os produtos que vocês querem recuperar nessa conexão específica, né? Enfim, e aí a gente faz essa chamada aqui, lembrando sempre o header a API aqui, né? O principal. E aqui a gente começa essa chamada, né? Então ele vai estar aqui
com o status de created. Estou dando um exemplo de um conector direto do mais simples que a gente tem, né? Mas os conectores Open Finance, basicamente, o que você precisa retornar aqui, vocês vão esperar no retorno aqui, depois de um pequeno tempo de espera, é o link de redirecionamento para o usuário fazer o consentimento, tá? E aí, tanto para esse link quanto para enfim, para o fluxo de conexão é muito importante, né? Aqui essa resposta já é o Item ID, então assim, o Item ID ele é a primeira coisa que é criado antes da gente ver qualquer resultado final dessa conexão, tá? E aí a gente tem aqui o endpoint get, né? De get items aqui para a gente verificar o status dessa conexão, né? Então a gente vai passar o Item ID, vai fazer essa chamada, né? E aí aqui a gente vai ter o status dessa conexão. A resposta, ó, a gente já vem aqui e consegue ver que ele foi criado com sucesso, né? O execution status é success, o status é updated, então tá tudo certo, né? No caso dos conectores Open Finance, aqui seria o momento em que a gente ia ver a URL e teria que ser encaminhada para o cliente. Depois do cliente terminar o fluxo de consentimento, a gente pode fazer essa chamada aqui até chegar nesse mesmo status, tá? Então, essa é uma chamada aqui que é muito importante de ser feita quando a gente quer verificar a saúde dessa conexão, tá? Então, para quem está utilizando os webhooks, que a gente recomenda fortemente, né? Então, quando recebe um webhook de item created, vocês vão, né? Eu acho que eu posso até mostrar ele aqui na nossa documentação, né? Vou falar já um pouquinho dos webhooks aqui junto para a gente ter já ter uma ideia, né, do fluxo de integração completo. Então, aqui eu estou pegando o evento de item created, né? Esse é o evento que vocês vão receber. Então, utilizando a widget ou não, vocês vão receber esse evento quando o item tiver sido sincronizado com sucesso, né? Ele vai retornar aqui o item ID. Se tiver algum erro nesse processo, ele vai retornar com o item error, né? Mas de qualquer forma, vocês têm acesso a esse item ID nesse fluxo, né? Então, e aqui vai trazer o Client User ID também para facilitar para lado de vocês. Mas quando vocês recebem esse webhook, o que é importante de ser feito é essa chamada aqui de GET para a gente verificar o status dessa conexão. Aqui tem alguns pontos que eu gosto de chamar a atenção, né? Então, data de criação, da sincronização, tem aqui, né? A data da última atualização na conta em si, né? Que teve alguma mudança nessa conta. Como eu falei, para o evento de item created, o status é sempre updated, mas o execution status pode mudar entre success ou partial success, né? Então, sucesso ou sucesso parcial. Outra coisa que vai trazer aqui também é a data da próxima atualização. Então, para os itens que são atualizáveis, né? Tem atualização automática, podem ser atualizados de maneira automática, que quer dizer todos os itens de Open Finance, né? E dos conectores direto, não são todos. Mas se eles for possível dele ser atualizado, ele vai retornar aqui, tá? Os produtos que foram recuperados e também aqui traz a parte de status detail, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É um exemplo de quando a gente tem um sucesso parcial, né? Então, eu vou pegar aqui esse exemplo, tá, gente? Só para a gente ver como que é um sucesso parcial. Então, aqui, por exemplo, eu vou passar aquele item, que é o que eu já tinha conectado em outro momento. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, que a gente tem o status de partial success. Quando o status é partial success, vocês vão ver aqui em status detail, produto a produto, né, se tem algum tipo de aviso, algum warning, né, da instituição, se o produto está atualizado ou não. Né? Então aqui no campo diz updated, vocês vão ver se ele está como true or false. Né? Nesse caso específico, por exemplo, o produto que não foi atualizado é o investments, é a parte de investimento, né? Ele está como false. Então, o motivo do partial success é esse produto aqui especificamente, né? Na parte de identity, que são os dados cadastrais, tem um aviso, né, da própria instituição, apesar dele estar atualizado, né? Então, aqui nesse caso, o aviso de rate limit, né, de novo, é um exemplo para vocês verem como que funciona, né? Na nossa documentação, a gente tem aqui todos os warnings, principalmente quando a gente pensa nos conectores Open Finance, né? A gente tem aqui, ó, todos
os tipos de aviso de warning que pode vir por parte da instituição, tá? Então vocês vão ver aqui. E aí, de novo, isso aqui ele não impede vocês de consumirem os dados. Muitas vezes o dado afetado, por exemplo, é um dado que vocês não vão utilizar, que você não vai utilizar, não faz sentido para sua lógica de produto, sua regra de negócio. Então, ainda assim, ainda que seja parte do success, vocês podem seguir utilizando essa conexão normalmente. Se é um produto que afeta vocês, né, a recomendação aqui é que esperem a próxima sincronização automática para saber se isso é corrigido. Se não for corrigido, é entrar em contato com o nosso time de suporte para abrir um ticket, para a gente tomar as providências, né, as devidas providências. Outro ponto que a gente tem aqui também são o caso de jornada de múltipla alçada, né? Então, em que ele vai trazer aqui, é bem específico, principalmente para os conectores PJ de Open Finance, que podem precisar de autorização dos outros proprietários, dos outros administradores dessa conta. Então, ela vai retornar ali com o status de pending authorization, né? Então vai estar com autorização pendente. Quando vocês receberem esse retorno, é importante indicar para esse usuário que os outros administradores precisam acessar o Internet Banking e liberar o acesso para a plug, compartilhamento dos dados com a plug. Só depois dessa liberação que os dados vão estar disponíveis e aí o item precisa ser sincronizado novamente. Então, ou pode esperar a próxima sincronização ou disparar de maneira manual, né? De maneira geral, a gente recomenda que espere até a próxima sincronização. Tá? Então, e aí o endpoint de atualização é esse daqui. A gente também pode passar, quando a gente está pensando nos conectores OpenFinance, é um pouquinho mais simples. A gente vai passar aqui o Item ID. A ideia desse endpoint é que não é que vocês organizem qualquer tipo de atualização de maneira massiva do lado de vocês, mas que seja um uso pontual pelo usuário, né? Então, se vocês quiserem deixar disponível para esse usuário final atualizar o item de maneira manual, mas não é para rodar nenhum tipo de processo em lote, né? Aí eu coloco aqui, já chama a atenção para todo o processo em lote que vocês queiram rodar, então quer atualizar todos os itens em um horário específico, vocês vão entrar em contato com a gente, ou numa frequência maior, vão entrar em contato com a gente. A gente tem alguns limites da nossa API, então por isso a gente prefere organizar essas filas do nosso lado, né? Entender as necessidades de vocês e fazer isso de uma maneira otimizada para não prejudicar ninguém, nem vocês e nenhum outro cliente, né? Mas aí essa atualização é feita somente com o Item ID, né? E aí o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo que a gente faz para para criação de item, né? Então, depois que esse webhook ele é disparado, né? Que esse endpoint é disparado, ali seja pela plug ou seja de maneira manual, vocês também vão receber o evento de item updated quando ele é feito com sucesso e se tem algum erro nesse processo, vocês vão receber o item error, né? Então, é muito importante estar esses webhooks, né? Quando recebe um webhook de item updated, a gente também recomenda a mesma coisa, que vocês façam essa requisição de get items para ver a saúde dessa conexão, entender se tem algum produto que não foi recuperado e que precisa ser recuperado, né? Então, a chamada de deleção eu também quero chamar a atenção para ela. Se esse usuário revogar o consentimento, ele é feito, é preciso que o item seja deletado, não simplesmente apagado do banco de dados de vocês, mas que também seja feita essa chamada de deleção para a API da plug para revogar esse consentimento, né? Esse usuário também pode fazer isso direto no Internet Banking, mas se for feito através de vocês, precisa chamar esse endpoint de deleção, né? Então, a partir do momento, eu vou usar esse item que a gente estava usando mesmo. A partir do momento que está tudo ok aqui, né, vocês podem consumir os outros endpoints. Então, a gente pensar que o primeiro endpoint, de maneira lógica, que a gente estruturou um pouquinho aqui, é fazer essa chamada, passando aqui o parâmetro de item ID, né, fazer essa chamada, esse get accounts, para aquele item ID. Então, para a gente ver quais são as contas que estão associadas a esse item, né. Então, no caso aqui a gente tem, por exemplo, né, uma conta poupança, né,
uma conta corrente e um cartão de crédito, né? Aqui vocês podem ver então algumas informações sobre essa conta. Primeiro e mais importante é o Account ID, né? Então é o ID daquela conta. O Account ID é necessário para a gente buscar as transações. Vai trazer aqui o saldo da conta, né? Enfim, algumas informações sobre essa conexão, dados de atualização, número da conta, né? Vai trazer aqui o comp, tá? Nesse campo de transfer number, vai trazer o comp também. O closing balance, que está associado ao saldo que também está bloqueado, né? Ele vai trazer um total do saldo, tanto o saldo disponível quanto o saldo bloqueado, né? E vai trazer o saldo investido automaticamente. Também aqui na nossa documentação, né, nos guias, a gente encontra um glossário para cada um dos campos que a gente tem disponível, né? Então aqui a gente consegue ver o significado de cada campo, se vocês quiserem mais detalhes sobre esses significados, né? É, então, e aí a gente também traz algumas informações para a parte de cartão de crédito, vai ser um pouquinho diferente. Vai trazer aqui os cartões adicionais, se tiverem cartões adicionais, eles vão estar listados aqui com um limite separado, né? Mas vai trazer aqui algumas informações. É muito importante ressaltar que para a conector Open Finance, o due date, close date, que é a data de fechamento, ele é nulo, porque não é uma informação disponível do lado do Open Finance. Mas vai trazer a data de vencimento daquela fatura, tá? Da última fatura. Bom, então eu vou pegar o Account ID do nosso item, né? E vou listar essas transações para a gente ver, tá? O parâmetro necessário, que é fundamental, é o Account ID, que a gente recuperou ali na chamada de Accounts, né? Então, aqui a gente consegue definir alguns filtros, né? Como a data, né? O período que a gente quer recuperar. Se você não passar nenhum parâmetro de data, vai recuperar 12 meses de transação, né? Esse parâmetro aqui de created at from é para o webhook, que eu vou explicar mais para frente, né? Para o webhook de transações criadas. E o cursor aqui, ele o cursor é o tipo de paginação, né? Então, com esse cursor a gente vai trazendo sempre a próxima página, né? A paginação é feita através desse cursor, né? Quando é necessário, quando tem mais de uma página ali, né? Então, aqui a gente vai encontrar os dados das transações, né? Todas as transações têm um ID próprio, né? Um ID de transação. Vai trazer aqui alguns dados sobre essas transações, né? A parte de payment data, de pagador e recebedor também, que vai trazer ali para o Open Finance traz menos dados, mas para os conectores direto traz um pouco mais de dados, né? E o que é e como funciona cada um desses campos, vocês vão ver aqui na nossa documentação, nos nossos guias, né? Então vai ter aqui um glossário para cada um dos campos, né? Acho que é bem importante a gente dar uma olhadinha, né, nisso aqui um pouquinho mais no detalhe, tá? Enfim, e aí a partir daí a gente pode ir para os outros endpoints que a gente vai usar o Item ID. Eu vou pegar aqui o Item ID de novo, tá? Para a gente ver os outros endpoints, né? Então, aí a gente tem também o endpoint de dados cadastrais, né? Então, por aqui a gente consegue ver algumas informações desse usuário, né? Que está disponível naquela instituição, enfim, nome, documento, endereço, telefone, o que tiver disponível naquela instituição que vai ser compartilhado através desse endpoint. A gente também tem um endpoint de investimentos que também é recuperado com o Item ID, né? Nesse caso, como a gente viu, ele não tem, ele estava com status de falso na recuperação dos investimentos, mas como a gente está falando de um item que é de teste, né, a gente consegue ver aqui os investimentos, ele vai trazer as melhores, desculpa, ele vai trazer aqui os investimentos, né, e todos esses dados referentes aos investimentos. De novo, cada um desses campos, né, vai trazer aqui também os arrays de transação desse investimento, de cada investimento, né?
E o que é cada um desses campos a gente também encontra aqui no nosso glossário, aqui na parte de investments, tá? Então, e aí assim, a gente tem alguns outros endpoints, né? Então a gente tem também um endpoint de bills em que a gente pode, com o account ID, né? Vou até pegar esse account ID, por exemplo, que a gente viu de cartão de crédito, e a gente consegue listar todas as faturas, né? Referentes a esse cartão, né? A esse account ID. Vai trazer aqui algumas informações, né? Vai trazer também a parte de pagamentos, o que foi pago, como que foi pago, né? Aquela fatura especificamente, né? Outra coisa que é importante também, acho que é a parte de categorização, né? Então aqui vocês conseguem listar as categorias, recuperar alguma categoria específica, podem criar uma regra de categorização, né? Então, aqui tem algumas regras possíveis e acho que é bem importante criar. Ela vai afetar somente os seus itens, né? Mas vai afetar todos os itens, então é importante estar olhando para isso também, né? Se a gente quiser recategorizar uma transação, aqui a gente tem um endpoint de update, que a gente tem que passar o ID da nova, tanto o Transaction ID, que é o ID daquela transação, quanto o ID daquela categoria, tá? Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui, que é de boas práticas também para finalizar um pouquinho o nosso vídeo, é a parte dos webhooks de transação. Especificamente, eu vou referenciar aqui a nossa documentação, tá? Então, a gente tem 3 webhooks de transação. É o Transactions Created, né, o Transactions Updated e Transactions Deleted, né? Então, de transações criadas, transações atualizadas e transações apagadas, deletadas, né? Então, quando vocês recebem, quando a gente tem uma atualização naquela conta, né, vocês vão receber o evento de Item Updated, né, é importante fazer aquela etapa de verificação da saúde da conexão, né, naquela chamada de GET, né. Se nessa atualização a gente tem transações novas, né, então é importante reforçar aqui que não é o caso de aparecer uma transação ali no banco nova, a gente não notifica via webhook. Não é esse o caso, né? Aqui é se na sincronização que a gente faz, a gente reconhece que tem transações novas, a gente vai mandar esse webhook de transações criadas, tá? Então esse webhook ele vai ter de informações as mais relevantes, o item ID, o account ID, né, para a gente saber de qual conta a gente está falando que tem transações novas, o parâmetro, né, para a gente fazer a requisição para a nossa page Transactions Created at From, né, que está aqui, e a gente tem o link para consumir a nossa API diretamente, tá? Então já é a requisição pronta, né, para você consumir essas transações novas. Então, com essa requisição pronta, a gente vai ver, vai listar todas as transações novas daquela atualização. Quando a gente está falando da primeira conexão, a gente vai trazer os 12 meses. Quando a gente está falando das atualizações, a gente vai trazer só o que tem de novo naquela sincronização. E aí vocês vão pegar esses dados aqui e guardar no banco de dados de vocês, basicamente, né? Quando a gente está falando das transações atualizadas, tá? De maneira análoga, vocês vão receber o Item ID e o Account ID, que são aqui está mostrando a conta que está sendo afetada, e todos os IDs das transações que a gente tem que foram atualizados. Então elas podem ser mudar o status, podem ir de status que estava como pending, pendente para posted, lançado. Pode ser uma mudança de descrição, às vezes uma mudança de data, tá? Então todas essas mudanças que podem ter nas transações a gente vai notificar através desse webhook. É um webhook muito importante também quando a gente pensa nas transações de cartão de crédito, porque quando essa fatura de cartão de crédito vence, né, essas transações que estavam com pendentes passam a retornar como posted e vão ter um BYD associado. Então, basicamente, vocês vão pegar esses IDs de transações e vão jogar aqui no webhook desculpa, a gente vai jogar aqui no endpoint de transactions, né, passando todos esses IDs, assim vocês vão ver uma lista e conseguir recuperar todas essas transações que foram atualizadas e vocês basicamente vão sobrescrever
no banco de dados de vocês. E por fim, a gente tem o Webhook Transactions Deleted, né, de transações deletadas, de maneira análoga também traz Item ID e Account ID, e o Transaction ID e todos os IDs, né, todos os Transaction IDs das transações que foram apagadas. Então, se a gente bateu ali no banco, aquela transação não é mais retornada, a gente vai apagar ela do nosso lado e vai notificar vocês através desses webhooks. Então, a gente espera que vocês peguem esses IDs e apaguem do lado de vocês para evitar qualquer tipo de duplicidade também. É muito importante estar ouvindo esses webhooks, ok? Bom, pessoal, eu vou apresentar agora o nosso fluxograma de integração, né? Ele nada mais é do que as principais chamadas API aqui, lembrando que a gente está falando da parte de dados. Vou trazer isso aqui um pouquinho de maneira estruturada e, obviamente, comentando os pontos de atenção. Aqui a gente tem três fluxos, basicamente, da primeira atualização, da primeira conexão, da atualização e da atualização dos dados de transação, tá? Então, vamos começar aqui. Vou dar um zoom para a gente conseguir ler o que tem aqui, né? Então, na primeira conexão, a gente vai iniciar a integração. Lá na nossa dashboard, a gente vai pegar, vai gerar nossas aplicações, né? Em desenvolvimento e em produção. Aí a gente vai ter acesso às nossas credenciais de Client ID, Client Secret. A gente vai cadastrar os webhooks. Isso já pode ser feito ali na dashboard, por isso que eu coloquei aqui, não depois da API Key. Mas se a gente for fazer isso via API, a gente precisa primeiro gerar a API Key, né? Então a gente vai obter nossa API Key, que vai ser basicamente para a gente utilizar tudo na nossa API. Então, para quem vai utilizar a Plug Connect, que é o nosso widget, né, vai configurar, eu sempre achei legal chamar atenção para o nosso Connect Token e configurar esses parâmetros que são opcionais, né, como Client User ID e o redirecionamento, mas é importante a gente ter atenção para esses pontos, né, o Client User ID vai identificar esse usuário que vai ter essa conexão criada, e aí a gente vai abrir o widget com Connect Token e partir para a integração que já está do lado do usuário, né. Para quem não vai utilizar a nossa Plug Connect, nossa widget, acho importante apontar para o endpoint de listar os conectores para ver quais conectores vão utilizar e a chamada específica para criar um item, né? Fazer a criação do item com os parâmetros que a gente lista ali nos conectores. A gente tem mais informações sobre isso diretamente na nossa documentação, né? Então, a partir do momento que essas etapas foram feitas, né, a gente tem que verificar se a gente está no ambiente de produção, né? Se não está no ambiente de produção, né, a gente está no ambiente de desenvolvimento, vocês devem manter o sandbox disponível. Mas se a gente está falando de ambiente de produção, é muito importante remover o sandbox, porque ele é justamente para teste, né? É um parâmetro que você instancia ali na widget, né? Então, dando tudo isso ok, é muito importante estar ouvindo os webhooks de item created e item error, né? E aí vamos lá, se a gente recebeu o item created, né? E aí eu já vou comentar aqui para o fluxo de atualização, isso vai ser muito parecido, a gente vai estar ouvindo esses webhooks e no lugar de item created vai ser item updated, né? Então, recebemos o webhook de item created ou updated, se não recebemos, a gente tem que ver o item error, né? Não recebemos esse primeiro webhook, e o item error, recebemos o item error, vamos fazer um error check, a gente vai fazer a chamada de verificação, ver como é que está qual que foi esse erro, para a gente ter mais detalhes, né? Vocês podem acessar nossa documentação para entender mais sobre esses erros, e se for necessário, pode contatar nosso time de suporte, né? Se a gente não recebeu nem o webhook de item created, item updated, nem de item error, é importante verificar se esses webhooks estão mesmo cadastrados, né? Tanto na nossa dashboard quanto direto via API, para cadastrar e a gente recomeçar esse fluxo, né? Então, vamos supor aqui o caminho feliz em que a gente recebeu esse webhook de item created ou updated, né? A gente faz um health check nessa conexão. Então, vamos fazer essa chamada, esse get item específico, né? A gente faz essa chamada para ver algumas coisas importantes sobre essa conexão, né? Isso na nossa documentação está mais claro quais pontos tem que enxergar, mas aqui eu vou trazer alguns que a gente tem que verificar, né? Então, o execution status é um, né? Para esse evento de item created, ou é partial success ou é success, né? No caso de success, a gente precisa verificar os warnings, né? No caso de partial success, além dos warnings, a gente verifica também o status detail, né? Para a gente ver se
um dos produtos que vocês vão consumir, ele afeta vocês ou não. Se o produto que não foi recuperado é utilizado pelo cliente, a gente recomenda aguardar a próxima sincronização automática. Se o problema persistir, acionar o suporte. Se não é afetado, a gente vai seguir nesse fluxograma, né? Então, aqui na parte de Success, só para a gente ir junto, né? A gente vai verificar os warnings, né? Se tiver preenchido, é muito importante a gente ter atenção se é uma questão de limite operacional ou de múltipla alçada para os casos de CNPJ, né? Ou acessar nossa documentação e entender o que aquele warning significa. Se está vazio, a gente segue para o consumo dos dados de acordo com o interesse. Então, accounts, transactions, né? As faturas, bills, investments, identities, dados cadastrais. E aí, a nossa integração está concluída, tá? Então, depois eu recomendo darem uma olhada no detalhe, né? A parte de atualização de transações, né? Então, a gente, para consumir esses dados de transações, é importante estar ouvindo os eventos de webhook. Aqui eu já coloquei a documentação para a gente acessar, que tem tudo que eu vou falar de maneira detalhada e documentada, né? Mas, de maneira geral, isso aqui também está no nosso Journey de Onboarding, né? Então, os eventos de transações são Transactions Created, Updated e Transactions Deleted, né? Então, o View Transactions Created, né? Basicamente você vai consumir essas transações através do webhook, do event webhook que é enviado, que vai ter o request pronto para a nossa API. Você vai pegar essas transações novas e vai guardar no banco de dados de vocês. Nas transações atualizadas, do Transactions Updated, né, você vai pegar, vai ter uma lista de IDs de transações que foram atualizadas. Você vai fazer um get transactions passando essas transaction IDs e basicamente vai sobrepor no seu banco de dados também, né? E no caso de Transactions Deleted, vai vir uma lista dos IDs das transações que foram deletadas. Vocês só vão excluir as transações do banco de dados de vocês. E aí, essa integração está concluída. Pessoal, se vocês ficarem com qualquer dúvida, né, vocês podem me acionar o time da Plug. A gente vai estar prontamente disposto a ajudar vocês, né? Isso aqui é um pouquinho de boas práticas, um pouquinho de fluxo de integração, né? É uma maneira um pouquinho mais didática, mais palatável, principalmente para quem não é da área de desenvolvimento, né? E para quem entender se a gente está seguindo uma lógica legal e que faz sentido, beleza?